A gente vai falar de um assunto aqui bem legal, né? Que é o X-Design, né? Começando um pouquinho ali, eu sou Leonardo, faço parte do time de design, e a gente vai trocar uma ideia ali sobre o que é essa área do design, o que ela tem em relação com tecnologia, né? O que ela representa em relação a outras áreas aqui, como ela se relaciona, né? E aí a gente tem uns rostinhos aí na apresentação, na tela, acho que na ordem aí a gente tem o time de design, a Ju, eu, a Gabi, que trabalha no marketing, a Dani, que trabalha em integrações, o Ari, que trabalha no México, fazendo parte do time de design aí da 55. Vocês podem comentar a qualquer tempo, me interromper, perguntar. Acho que é mais uma troca de ideia do que texto e fala, sabe? Acho que é interessante entender também o que pode ter de interessante nisso, nos papéis que vocês desempenham dentro da empresa, né? E aí a gente ter algum aprendizado, alguma reflexão dos assuntos aqui que a gente for tratar. Beleza? Vou passando os slides aqui e a gente vai falando, tá? Acho que começando um pouco com a origem ali do design, né? O que é o design, né? A gente tem lá em 4000 a.C., né, a questão do Feng Shui, que é o quanto como as pessoas se relacionam com o espaço. A gente tem depois ali o grego trabalhando e criando conceitos como ergonomia, que é como as coisas ficam melhor adaptadas ao uso humano, né? Seja cadeira, mesa, mobiliário e tudo mais, né? A gente depois vai ali para uma parte interessante, que é lá no início da Revolução Industrial aqui, o Frederick Winslow Taylor, que veio com um conceito interessante de eficiência no espaço, né? Do espaço de trabalho, né? Só sobre quem é esse cara ali, ele é mais ou menos o pai da administração científica, né? Ele começou a criar processos para a função do trabalho, né? E ele entendeu como é que é feito uma otimização dos recursos, né, das pessoas, dos espaços, da relação para tornar o trabalho mais eficiente. Tem um termo que é cunhado para ele, que é aquele tailor-made, ele vem desse cara, e aí começou esses primeiros estudos ali nessa área industrial, né? Em seguida, já em 40, que a Toyota veio com um conceito muito interessante de produção, né, onde o valor do input do humano, do trabalho humano, ele era considerado não como antes, né, só uma mera peça, mas sim algo que deveria ser treinado, trabalhado e cultivado dentro da empresa, né, que ninguém nasce perfeito, ninguém é uma máquina, então é uma valorização aí do trabalho humano que fez até a Toyota crescer muito, invadir mercados ali pelo método Toyota de produção, né? A gente vai ali em 55 com o Henri Dreyfus. Ele é um carinha que era um desenhista industrial, então ele começou a fazer produtos que não só atendiam requisitos técnicos, mas tinham um peso estético e funcional nele, né? Ele foi o que fez aquele despertador com 2 sininhos bem icônico ali, a Polaroid, aquela que é dobrável e tal, que caberia no bolso de uma viagem, né? Tirou o trambolho que era antes isso, né? Tem os termostatos da Honeywell, que talvez a gente não conheça tanto, mas até aquele telefone preto com o dial ali, ele que criou, baseado no máximo que a tecnologia conseguia proporcionar de facilidade para o uso humano, para a adoção estética também desses produtos, né? Em 66 ali, Disney trouxe um conceito legal que é a experiência mágica dos parques que eles tinham, né? A questão dos roteiros que conduziam os filmes de animação da Disney, né? E aí a gente vem em 70 com a Xerox criando a interface, né? E a Apple e o PC ali naquela época nascendo, como o mouse interage com
com a tela, com elementos humanos, não físicos, né? Dentro de um trabalho gráfico visual, né? E aí, em 95, o Don Norman, que é um cientista cognitivo, cunhou o termo User Experience. Então, parece ser muito novo, mas a relação pessoa-coisas, ela já teve sendo pensada há um bom tempo, tá? Acho que eu trouxe aqui uma imagem que é interessante, acho que é a gente entender como que a gente se relaciona com o produto e o que seria a experiência em si, né? Que a gente tem uma imagem ali de um bowl, ali de um pote, de uma colher, do leite, sucrilhos e tal. E aqui a analogia interessante é fazer que o produto é um cunhado de vários elementos que eles são consumidos através de uma interface, né? Que no caso seja um dispositivo celular ou uma tela, e a experiência ela já existe para o usuário, né? Eu posso fazer a melhor colher, o maior tamanho de colher, o melhor produto, os elementos dele serem muito legais, mas que a experiência ela é de uso exclusivo do usuário, ele que tem ela. Eu posso desenhar tudo isso aqui, deixar tudo certinho, mas, por exemplo, o usuário pode pegar esse pote de sucrilhos e tomar sem colher, e pode comer só os sucrilhos redondinhos. Então, a gente projeta elementos para que ele atenda a maior necessidade do público, que a gente observa os usuários para criar esse produto e essa interface que que viabiliza algum tipo de experiência que o usuário tem. A gente não é que exatamente cria a experiência que ele vai ter. Ele consome, ele faz a experiência acontecer a depender do cenário, das necessidades dele, do job que cada um tem para ser resolvido no seu trabalho. Então, mais ou menos um pouco do que faz a experiência acontecer, um pouco do que a gente faz aqui, né, na SimSim. Vou passar por alguns aspectos que são básicos para qualquer produto, seja ele digital, físico, e que passa por esse entendimento de experiência, né? Primeira coisa, o produto ele tem que ser útil, né? Ele tem que ter a utilidade para mim. Não adianta eu criar, sei lá, um produto que não vai ter uma aplicabilidade ou não vou ter necessidade de uso, né? Então, se ele tem utilidade para mim e atende às minhas necessidades, ele é útil, né? Em seguida tem um conceito de usabilidade, né? Que o produto tem que ser usável. Eu tenho que ser capaz de usar o produto, né? Seja ele uma maçaneta da porta, apertar um botão, ele tem que uma interface ser complexa ou simples, ele tem que sempre atender essa necessidade de uso do produto. Então, não adianta eu criar um produto totalmente técnico se ele não tem uma facilidade no uso, né? Então, ele também tem um terceiro conceito que a gente fala que é desejável, que seria visualmente interessante, né? O desejável é a camada que eu gosto da aparência disso, eu me sinto bem usando, eu entendo que esse produto me resolve coisas mais do aspecto de social, né? Se aquilo ali é atraente, é interessante para mim, eu me sinto bem usando. Então, isso se aplica não só à interface de site, como a gente vê o visual, o tratamento gráfico das coisas, mas a produtos como celular, como vários outros produtos, e tudo que a gente olha em volta, a gente tem algum pensamento que transforma esses três conceitos em algo que seja tangível para a gente consumir, né? Vou passar aqui para o próximo. Eu só falar que eu acho que o iPhone é um exemplo bem, bem claro disso, assim, porque ele obviamente é útil, porque ele é um celular, né? Ele tem uma usabilidade fácil, porque, né, chegou com o touchscreen, revolucionou. Ele é desejável porque a Apple conseguiu fazer essa coisa de que, pô, se você tem um iPhone, é um símbolo de status, assim, é algo de você, as pessoas gostarem da usabilidade, do desenho dos ícones lá no começo, aqueles ícones isomórficos e tal. Você tinha uma relação, você passa a ter um relacionamento com o produto, né? Isso também é desejável.
É bem nesse ponto até de você criar fãs, né, dele. Isso é muito interessante, né? O quão o produto ele é projetado, eu consigo criar essa camada do desejável que a gente comentou aqui, ela tem um peso tão grande a ponto de ter dois times, Samsung, Apple, por exemplo, quem é de determinada coisa e de outra, né? Acho que isso é bem... o Windows Phone eventualmente se atrasou, até a questão do timing também, né? Já era um mercado dominado, né? Mas tem bastante... basicamente, tem muita coisa que é relativa à experiência, mas especialmente esses três têm que estar presentes dentro de qualquer concepção de produto, né? Eu vou até dar um exemplo aqui, tá? Vou ver se funciona. Não sei como fazer direitinho, mas vocês me avisam, tá? Vocês estão vendo minha tela aqui? Minha carinha aqui? Ó, eu tenho dois produtos aqui, aí eu queria até ver o que vocês acham, né? E a gente vai analisar um pouco sobre esses viés de ser útil, de ser usável e de ser desejável, né? Então, eu tenho aqui do lado um pote, um bowl, uma possível xícara, né? Que ela cabe ali mais ou menos 700 ml de algum líquido. Ela tem uma alça aqui, que eu seguro ela, eu coloco só 2 dedos, mas eu vou ter mais ou menos 1 quilo aqui desse lado, né? Ele tenta imitar bastante uma xícara, né? Mas isso aqui me traz um problema no sentido de eu ficar carregando com 2 dedos isso. Né? Tem isso. Já tem um outro produto aqui, que é na mesma linha, ele tenta resolver outro problema, né, de quantidade. A quantidade é menor, é para café, então eu tenho aqui um tamanho adequado para um café curto, para não tomar um balde de café, não tomar café demais a ponto de não ser bom para minha saúde. Ele tem também uma parte de borracha aqui que não deixa eu quebrar a mão, né, não deixa eu queimar a minha mão, na verdade. Então, dá para a gente ver que a concepção dos dois produtos, ele é diferente. Um tenta simular uma coisa estética e a outra foi baseada em alguma necessidade, né? E colocando aqueles 3 fatores ali, né? Ele é visualmente bonito, ele é funcional e ele é adaptado às minhas necessidades ali, que é de tomar um café curto aqui. Ele é um pouco mais complicado. Vocês veem qual que é? Conseguem perceber essa diferença? Um problema. Esse conceito da gente sempre basear a nossa... Vou voltar para a apresentação, tá? Eu coloco o slide aqui, vamos ver se funciona. Esse conceito da gente basear os produtos, a necessidade das pessoas, a gente chama de User-Centered Design, que na verdade tem uma frase aqui do Jesse James, muito bom esse nome, que é assim, o design centrado no usuário significa entender o que os usuários precisam, como eles pensam, como eles se comportam, incorporar essa compreensão de quem vai consumir em todos os aspectos do processo de construção do produto, né? Então, para eu chegar num produto que não queima a mão, que tem um tamanho adequado, eu tenho que entender como que se dá esse consumo, naquele caso de café, para criar o produto adequado, sabe? Enquanto o outro, eventualmente, copiou uma estética de uma xícara e colocou no tamanho de um balde, entendeu? Então, isso é interessante perceber que a todo tempo a gente vê design mal feito, design mal projetado, por conta de não ter esse conceito muito estabelecido, que é o centrado no usuário. Eu vi algum comentário aqui? Posso comentar uma coisa, né? Eu acho que a analogia da xícara é muito legal e mostra como o processo faz muita diferença na qualidade do design. Porque o processo, o briefing, a solicitação, porque se alguém pede para mim, eu quero uma xícara, quando você fala eu quero uma xícara, a gente já pensa um recipiente que tem uma alça. E quando você olha, quando você mostra aquela xícara gigante, tudo bem, ela pode até servir para tomar sopa, mas a alça não tem função nenhuma ali, além de fazer aquilo parecer ser uma xícara. Eu não consigo segurar pela alça. Né? Então, ao invés de eu pensar
dentro do processo, eu já requeri alguma coisa que já indica uma solução, tipo, quero uma xícara, entender o problema. Eu preciso de um suporte para café, ou eu preciso de um suporte para poder tomar sopa. Como é que as pessoas tomam sopa? Como é que as pessoas tomam café? Isso é bem centrado no usuário. Exatamente, né? A gente às vezes já vem com a solução e o método de produção hoje, como é muito rápido, é muito baseado em estética, a gente acaba perdendo a qualidade na construção deles, em alguns casos. No caso desse aqui, esse pote que está simulando ser uma xícara, né? Vou passar um pouco sobre até o que a Dani comentou, que é como que a gente estrutura esse consumível, vamos dizer assim, do design, né? A gente, não sei se está bom para vocês lerem ali, se está ok, mas o que a gente vê, o que a gente se relaciona, ele está na superfície de algo que a gente chama de iceberg aqui, que é interessante, porque para essa superfície, para essa casca, esse design visual que a gente tem ali ser construído, ele passa por umas etapas de entendimento que às vezes justifica um pouco até o tempo que tem para nascer uma tela. Faz uma tela aí, por exemplo, desenha tal coisa, né? Então, para ele ter significado, para ele realmente resolver um problema, ele passa por umas etapas que estão aqui registradas, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Uma delas é a estratégia, né? A gente entender a necessidade dos usuários e o objetivo do projeto, o que você quer com aquilo e começar a entender as partes que estão ali no projeto, né? A gente levanta um escopo, que são requisitos funcionais, por exemplo, uma alça ou um protetor para eu não me queimar dentro de um produto, ele é um requisito funcional, assim como, por exemplo, eu colocar determinada tecnologia dentro de um celular, eu tenho que avaliar esses requisitos funcionais e ver se ele é viável do ponto de vista da execução, né? A gente tem a parte da estrutura, que é uma arquitetura de informação onde organiza os diferentes vontades e aspectos do projeto visual, né? Para isso se tornar ali uma interface de navegação, um desenho, né? Um design da informação, um protótipo, para a gente ali chegar já numa superfície usada, onde o design visual trabalha isso, né? Os projetos eles são vistos sempre geralmente numa ótica da superfície, do final dele, mas que esse conceito de design centrado no usuário para produto digital, ele tem esses processos, né? A gente vai ver bastante coisa de processo aqui, e aí, o tempo que vocês quiserem, me sinalizem para a gente discutir um pouco se faz sentido para vocês, nas funções de vocês e tudo mais, tá? Eu vou passar aqui um outro slide que ele comenta como que o UX, o User Experience Design, ele se relaciona dentro da organização, né? Alguém comentou alguma coisa? Um pontinho aqui. Ah, legal. Tem esse ponto que é a junção de áreas, né? Esse designer de experiência, ele cuida de dar liga em áreas que são muito distintas por natureza, né? Tecnologia, ela tem aspectos de funcionalidade, de fundamentação técnica, de engenharia ali, tecnológica, né? A gente tem negócio que tem objetivos, eventualmente financeiros, stakeholders, que são pessoas que gerenciam as coisas e têm vontades distintas, né? Tem determinações múltiplas, né, no negócio, então é uma coisa a se pensar. E tem um design propriamente dito, né, no sentido da viabilidade estética, do quanto isso é visual, quanto é atraente, quanto é fácil de entender. O UX está dentro disso, né? Então, dentro dessa tríade de profissionais, né, a gente é o cara que advoga pelo usuário, que é o usuário final, né? A gente pesquisa, testa, valida, a gente orienta ao consumidor final a construção do produto, se relacionando com essas áreas aqui, né? De visual, de negócio de tecnologia.
Tá? Se vocês tiverem pergunta, podem fazer, tá? Eu não estou vendo os balãozinhos do chat, aí só pode me interromper falando, tá bom, gente? Tá, eu ia comentar só lá atrás, que a gente tinha falado, e naquele desenho do iceberg, acho que fica claro como a superfície, que é o que todo mundo vê, é uma coisa muito fácil de copiar. A superfície é o que todo mundo vê e é muito fácil de você fazer uma igual, né? Tanto que a Apple, botando lá para o iPhone, a Apple fez o smartphone e depois todo mundo tinha smartphone. Só que a Samsung, como alguém falou aí, o Windows Phone não são o iPhone. Né? Porque quando você tem toda essa estrutura toda, o corpo do iceberg é algo que é muito mais difícil de você copiar e de você deslocar também. Isso é o que dá um corpo a toda essa superfície para que isso seja mais competitivo no mercado, que tenha mais força no mercado, né? Que se você chegar um player, copiar o que você fez e roube o seu lugar dentro do mercado. Né? Exatamente isso, Dani. E o que é o que você comentou, né? A gente, quando cria um produto, a gente pode fazer uma casca que é copiável, né? Mas ele se diferencia exatamente nesse planejamento prévio, nesse entendimento da necessidade ali, né? Então, é interessante a gente pensar nesses aspectos. Eu vou seguindo aqui, se vocês tiverem pontos, podem me interromper, tá? Aqui coloquei um slide para a gente entender um pouco do espectro do X-Designer ali na tecnologia, né? Então, a gente tem alguns papéis, né, dentro disso, né? Conforme a especialização vem, a gente começa a dividir algumas responsabilidades, né? Então, do mais antigo aqui até o mais novinho dos papéis de design, a gente tem muita coisa interessante, cada um tem uma responsabilidade, né? O de interação, que é por exemplo, quem desenhou essa animaçãozinha aqui do laser pointer foi um designer de interação. A gente tem o arquiteto de informação, o branding designer, o visual designer que cuida de marca, de coisas especialmente visuais. Só tem o UI designer, que é o de interface, o UX, que é essa mescla de pesquisa e interface, né, essa relação que a gente tem comentado. O researcher, que é o que pesquisa, né? Tem o X-Writer, o X-Copywriter, que é o cara que escreve microtexto, que a gente fala para a interface, né? Então, é uma demanda bem grande e nova, né? Tem o Product Designer, que ele é um designer que faz quase todas essas outras coisas, mas ele faz com um pé muito grande em produto, entendendo as mecânicas de negócio para trabalhar. Tem o Design Ops, que é o cara que cuida da organização, da operacionalização do design dentro da empresa, né? Como é que é organizado arquivo, como que é documentação, como que é o fluxo de trabalho, esse sujeito apoia nessas questões. Tem o Designer Manager, que ele coordena vários tipos de especialistas de design, né? E tem o VR Designer, que é o que o Facebook tem hoje, que é um designer que é especializado em experiências de realidade virtual, que é uma tecnologia meio nova ali, que está em ascensão. Beleza? Vocês conhecem algum outro tipo de designer aí que vocês conheçam? Assim, tipo, a gente sabe que tem designer de várias especialidades, né? E tem designer de joias, designer arquiteto. Então, especialmente os que eu trouxe aqui, eles são designers específicos de tecnologia, né? Bom, eu vou passar aqui para os próximos. Bom, não sei se todos já viram esse conceito, talvez sim, já ouviu falar pelo menos em MVP, né, que é o mínimo produto viável. E aqui nesse slide é interessante a gente perceber um negócio, né? A gente tem uma maneira correta ou mais aceitável dentro do design para a criação desse mínimo viável, né? Então, o que é isso? A gente tem alguns erros na concepção dele,
que eventualmente a gente trata só o mínimo, né, o único produto usável, especialmente na parte das funcionalidades, de muitas features, né? Então, se a gente não consegue atender outros aspectos como confiança, usabilidade e o delight, que na verdade é algo como encantar o usuário, a gente acaba perdendo o uso, por exemplo. Se a gente coloca muito peso na tecnologia e cria muitas features, mas é difícil de usar, ele não tem uma estabilidade, uma confiabilidade ali, e eventualmente ele não tem uma estética facilmente usável, a gente acaba perdendo esse usuário ao longo do tempo de vida dele dentro da internet mesmo. Se você for pensar que a gente tem competidores ali que fazem a mesma coisa que a gente, é importante a gente pensar que esses outros aspectos podem estar cobertos na criação de MVP. Eu digo, você, ao invés de orientar toda a funcionalidade, né, você começar a fazer talvez features menores, né, que tenham uma funcionalidade, mas que também tenham confiança, uma usabilidade, e aí encantam, né? Um exemplo que eu tenho é do WhatsApp mesmo. Ele tem uma função que é um chat, e a gente viu que o quanto a gente sente falta quando um produto não é confiável, né? Ele caiu e muita gente foi para o Telegram, sabe? Então essa busca por um produto orientado pelo usuário, ele tem esses aspectos, eles podem ser pensados, o MVP pode ser pensado para contemplar todos esses de maneira um pouco mais reduzida, mas que consegue transformar todas as necessidades do usuário, trazer isso tudo para o uso, né, para a realidade do usuário, ele confiar e gradativamente a gente aumentar a funcionalidade, aumentar a confiança, a usabilidade e a estética dele, né? Bacana. Bom, se eu estiver falando muito rápido, vocês me interrompam, tá? Eu vou passar aqui para o próximo. Deixa eu ver aqui. Quer comentar, Cris? Desculpa. Eu só não entendi a correlação. É que você apresentou duas pirâmides, né? Aí uma estava pintada com a primeira base da pirâmide em amarelo e a outra... Isso, perfeito. Eu queria entender qual que é a diferença ali das cores. Tem algum dado? Tá. Legal, Christopher. Não sei se ficou claro, é bom você ter perguntado. Tá vendo essa parte amarela? Ela é Sim. o quanto cada triângulo representa do que é feito, né? Eu dedico todo o meu trabalho, né? Vamos imaginar o amarelo como um trabalho o esforço que eu coloco. Coloco um esforço no MVP todo na funcionalidade. Crio várias coisas, vários recursos dentro de um aplicativo, por exemplo, e essa é uma visão que não é a melhor para criar um MVP, né? Que é onde eu só dedico esforço para a criação dele nas funcionalidades, deixando de lado a confiança, a usabilidade e a estética funcional, né? E aqui é um exemplo de como seria interessante a gente criar um MVP onde ele contempla todas essas necessidades do usuário, mesmo que seja em menor grau, né? Porque eu coloco ali só features que realmente são as melhores features, as features principais, e aí eu distribuo o esforço, não só na funcionalidade, mas colocando esforço na confiabilidade de uso, né? Na segurança dele, no qual ele pode ser fácil de usar e na estética. Não sei se deu para entender. Não, respondeu. Obrigado. Beleza. É algo que a gente faz para MVP, é algo que a gente faz exatamente para a gente testar uma prova, né? Tem o conceito de POC, né, que é prova de conceito e tal, mas é interessante ver o quanto o mesmo esforço, né, a mesma quantidade de esforço consegue fazer várias coisas interessantes. Pode comentar. Eu não sei se cabe a conversa aqui, mas se você puder depois deixar algum conteúdo específico, um livro que fala estritamente sobre isso, MVP e tal, eu tenho bastante interesse em dar uma lida. E uma outra pergunta que eu queria deixar, não sei se cabe, né?
Mas existe um período mínimo para passar em cada etapa dessa? Não sei, assim, se existe um período também de tempo que você cria um MVP? Bom, a gente tem gente de produto aqui, né? Minha câmera está travando, gente, vou desligar. Eles poderiam dizer melhor que eu, mas não tem exatamente um tempo. O que tem é uma pressa, né, de recurso, de uso de recurso, para que ele esteja no mercado o mais rápido possível. Por isso nasceu esse conceito de você usar os recursos da melhor maneira para que seu produto vá para o mercado de maneira mais rápida. Ele pode durar o tempo que for, mas se você dividir ele bem, ou você fazer um escopo reduzido, como a gente sugere aqui nesse trabalho, a gente vai ganhando o público aos poucos, e sem o tanto esforço em uma... Opa, aqui. Vai ganhando aos poucos e a partir desse público você vai crescendo, né? Você não nasce com o negócio pronto, demora muito tempo para produzir o produto, né? Desenvolver ele, mecânicas e lógicas de desenvolvimento. Então, se você reduzir o escopo e pegar um pouco do que é importante para o consumo imediato, você reduz esse tempo de entrada do seu produto no mercado. Bom, eu acho que, Léo, se quiser que eu complementar rapidinho aqui, Léo, para o Cris agora, na verdade não tem uma receita de bolo, assim, do tempo certinho para o MVP, né? O MVP serve para a gente poder validar algumas premissas, algumas apostas que a gente tem. A partir do momento que essas validações são feitas, a gente já parte para o desenvolvimento do produto, a versão já, entre aspas, final, né? Mas não existe isso de, tipo, o MVP tem que ser tantas semanas. Eu acho que é a partir do momento que você consegue validar o ponto que você gostaria. Exatamente. Bacana. E aí, a galera especialista vai trazendo aí a visão de vocês aí, tá? Para a gente ter uma discussão boa aqui. Eu vou passar para o próximo aqui, tá? Boa. O Lean Startup. Ele é muito bom. Ele conta exatamente isso aí, né? Do tempo que você faz e quanto você consegue fazer um processo leve para a produção do seu produto, né? Bem interessante. Vou colocar aqui, gente, um outro slide aqui que a gente vai falar de Design Thinking e Double Diamond. Alguém já ouviu esse tipo de termo em algum lugar? Ou já ouviram falar aqui na empresa ou fora e tal? É um negócio que é muito dito, mas pouco explicado, é muito complexo e ninguém fala direito, né? Então, como a ideia desse talk é mais um overview sobre as coisas que permeiam o trabalho de design, de produto no geral, eu vou trazer um pouco para cá, tá? O Design Thinking, mais ou menos, é a maneira do designer pensar, né? Os processos que ele usa ali para pensar de um problema para a solução, né? E enquanto o Double Diamond é um modelo de processo de design que envolve o pensamento de design, que é envolver o usuário, que é envolver a estratégia de negócio e tudo mais. Eu vou para o próximo aqui, e aí, assim que vocês tiverem... ok. Beleza. A gente tem aqui, ilustrando um pouco o que é o Design Thinking. Ele é basicamente, no fim do jogo ali, um processo de solução de problema. Então, a gente tem parte de uma premissa onde a gente tem... É muito confuso, né? Às vezes eu tenho um dono da empresa que quer determinada coisa, um stakeholder, um cara técnico, o usuário, o mercado. São muitas relações que a gente tem que colocar numa ordem, né, para projetar a solução. Isso serve para produto digital, físico, serviços, né, e várias outras coisas. Então, tudo no começo é muito caos, né? Empresas demoram muito tempo até chegarem na clareza até do que elas se propõem a vender, vão mudando isso ao longo do tempo, conforme o tempo vai passando, tá? As fases que tem dentro desse processo são a pesquisa, basicamente, né? Que é da onde a gente sai com essa incerteza.
A gente identifica padrões, cria insights, e aí chega num conceito, né, num protótipo de solução do projeto. A partir disso, a gente já vem se desenrolando um pouco dos problemas que tem para chegar na clareza, no foco do produto da empresa, que as coisas estarem claras. Eu quero, agora a gente vai seguir nessa linha, e aí é onde o design trabalha, nessa tangibilização da solução, né? Então, esse é o que permeia um pouco o design thinking, que é esse pensamento de design, né? Indo lá para aquele outro ponto, que é o Double Diamond, que a gente falou, que são modelos de processo. Então, tem vários modelos, né? O Double Diamond é um deles, é o mais popular, mas tem o da The School, lá da Stanford, que é um modelo de steps ali, onde você produz e pensa o design. Tem o da Zurb, que é uma empresa de tecnologia voltada para design. Tem o Double Diamond mesmo, que ele foi feito pelo Design Council, que é um órgão inglês de filantropo de design. Tem o da IBM, tem o do Google Design Sprint, que vocês já ouviram falar, que é muito próximo. Tem o da IDEO, que é outra empresa de design famosa aí dos anos 70. Então, é algo muito, muito novo, mas que tem vários modelos. Vou tratar aqui de um deles, um pouco para traduzir como que é o processo de design. Acho que, não é muito claro, às vezes, o que o designer faz, e ficar falando pesquisa, e vai e volta, e testa, e não sei o quê. Vamos entender um pouco como que isso se dá na prática, tá? Não sei se está dando para ler, está um pouco claro aqui para mim. Mas quero mostrar aqui, passar com vocês os steps ali, tá? Do trabalho de design, né? Então, vamos passar do maior para o menor, porque ele é complexo, ele fica mais complexo ainda. Mas, como eu disse, ele sai da fase desconhecido, né, do que pode ser, para um conhecido do que deve ser, né? E aí a gente tem algumas fases ali, né? Essencialmente é a fase de descobrir, a fase de definir. A gente tem um problema definido, a gente desenvolve e entrega. Dentro disso, tem outras camadas de leitura aqui, né? A gente primeiro passa pela essa fase de descobrir, a gente faz muita pesquisa, tem empatia com as pessoas relacionadas ao problema, e a gente diverge bastante, né? Várias pessoas têm várias ideias, várias necessidades, a gente abre bastante isso para ver todo o espectro do problema. Depois disso feito, né, a gente começa com esse questionamento, briefing e tal, a gente chega no meio, que são as descobertas não estruturadas. A gente descobriu que o usuário tem esse comportamento, que o stakeholder queria não isso, mas aquilo, que o mercado está reagindo de determinada forma e não dessa como era pensado antes. E a gente vai para uma fase de definição, que é convergir, que é definir qual que é o problema a ser resolvido, né? Então, a gente passa de uma descoberta não estruturada a essa fase central do Double Diamond, que a gente fala, que é o problema definido. Então, tudo sobre a gente projetar a coisa certa e construir a coisa certa, né? Então, a gente vai projetar algo que poderia ser... eu preciso me comunicar, por exemplo, com determinada coisa. Eu posso criar um celular, posso criar um microfone, eu posso criar videoconferência. Eu tenho que entender o que é o querer comunicar. E aí, durante esse processo todo, a gente vai entendendo o que é realmente para ser feito. Então, a gente chega nessa definição do problema que a gente fala, e aí a gente coloca as perguntas certas, porque a gente já chegou num consenso. Esse HMV é como poderíamos resolver o problema de comunicação? É ferramenta, é uma prática, é um processo, e aí a gente vai colocando perguntas certas para a próxima fase ali da construção da solução. Então, a gente sai do problema certo, agora definido, e vai para a fase de ideação, que a gente fala, que é de desenvolver, que é escutar os especialistas da empresa, escutar as soluções que tem no mercado, pesquisar exatamente soluções próximas, benchmark e tudo mais, e a gente chega a respostas hipotéticas. Então, talvez a solução para a comunicação seja uma ferramenta.
uma ferramenta que seja um chat dentro da empresa, por exemplo, né? E aí, com essas hipóteses, a gente vai, chega e converge de novo para uma solução única. E aí faz parte de você priorizar, testar, validar e corrigir para que isso seja, chegue aqui na outra ponta, pronta para se desenvolver uma solução do produto que agora é conhecida, que agora a gente sabe como deve ser. Não sei se estou falando muito rápido, mas se faz sentido para vocês, nem todo processo ele é tão sistemático quanto o design, mas é mais ou menos assim como a gente funciona para a produção das coisas. Eu vou andar um pouco mais rápido, tá, gente? Então, para a próxima aqui, ele é muito mais complicado. Então, ele tem muitas atividades dentro dessa fase de descobrir, definir, desenvolver e entregar. Então, eu não vou entrar nisso, eu vou passar para o próximo aqui, que são um pouco dos métodos de design. E aí eu queria ver se vocês conhecem algum deles, tirando os designers da casa e tudo mais. O pessoal de produto já fez, já conhece bastante e tal. Aquelas 4 fases, a gente divide um pouco ali, né, descobrir, definir, desenvolver e entregar. E dentro dessas fases a gente tem essas atividades, né? Então, essa pesquisa do mercado, benchmark, grupo focal, desk research, entrevistas, análise de dados e tal, nessa fase. Na definição, a gente vai definir o problema, validar, priorizar, fazer uma jornada do usuário, fazer uma análise SWOT, que é mais ou menos como a gente identifica as nossas fraquezas, as nossas forças e as oportunidades e define um pouco mais, assim. Tem algum designer aí que pode comentar aqui o que a gente faz nessa parte de desenvolver? O que são esses conceitos aqui? Alguém quer contribuir? Não sei se a Ju quer falar que ela trabalha... Mas, assim, quando a gente vai... Acho que voltando só um ponto, eu acho que naquele desenho do Double Diamond, uma coisa que o desenho deixa bem claro, que essa definição, definir a frase do todo como um problema, definir o problema bem definido, quer dizer uma boa solução. Então, a definição do problema, ela é muito importante para você chegar lá naqueles brainstorms. É esse ponto, né, central. Esse ponto aqui é a definição do problema. E aí, a partir daqui que a gente consegue desenvolver aqueles brainstorming, mapa mental, não lembro que estava tudo na lista lá. Exato. E brainstorming é você ter várias ideias, mapa mental é você relacionar questões que são relevantes de casa uma com a outra, né? Storyboarding, você desenhar o passo a passo, que pode ser tanto num cenário macro quanto no cenário micro. Então, eu posso desenhar o storyboard da jornada da 5.5, pensando, do usuário da 5.5, pensando que, tipo assim, o cara sentou no computador dele e ele está se sentindo ansioso porque ele precisa de dinheiro para crescer um negócio, ele abre o computador. Isso também é um storyboard. Storyboard não necessariamente precisa ser uma sequência de telas. Seria um storyboard mais micro, né? Concentrado, tipo assim, tem uma homepage, que tem um botão. Mas entender esse quadro grande também de como o usuário está se sentindo faz parte disso. Design sprint é o sonho de todo designer, né? O Edu também comentou ali. Vou dar um design sprint de verdade. Card sorting é uma técnica tão antiga, acho que foi das primeiras que eu aprendi, assim, quando a gente ainda chamava usabilidade de HCI, Human Computer Interaction, né, para as pessoas classificarem a informação, porque todo mundo coloca as coisas em caixinhas na sua cabeça, e a gente, obviamente, nunca vai conseguir traduzir o que está exatamente na cabeça de todo mundo. Mas a gente precisa organizar as coisas em caixinhas que todo mundo consiga entender. Então, o caso assim, é bem legal para isso. Né? É legal, Dani, você ter comentado, especialmente o card sorting. Não vou entrar em coisa técnica, muito cabeção aqui, mas especialmente card sorting, por exemplo, é uma atividade que a gente faz para classificar as informações a partir do ponto de vista do usuário. Por exemplo, como que é o menu, como vou criar o menu
da Amazon, que vende milhões de produtos, né? Então, como eu classifico cada tipo de produto, né? Ar-condicionado, ele vai dentro do quê? Dentro da linha branca, que é uma linha específica, a gente classifica como as informações, então a gente deixa todas as informações para serem decididas pelos usuários e os especialistas, né? Pulei aqui, mas até a fase de definição e até a fase de entregar. O que geralmente a gente conhece é o wireframe, o protótipo navegável, né? A gente tem essa criação do MVP, que vai reduzir um pouco o escopo para ser entregue de maneira mais rápida. A gente faz teste de usabilidade para testar com o usuário a interface, e a gente faz um negócio chamado handoff, que é a passagem para os desenvolvedores, explicando tudo o que foi feito, né? Basicamente, esse é o trabalho que a gente tem nesse amigo aqui chamado Double Diamond, tá? Já estamos chegando para o fim, tá, gente? É ruim ficar falando, às vezes não ver a galera, mas a gente tem, dentro de design, algumas referências que são base para a gente trabalhar, né? Muitas delas, elas estão divididas em emoção, razão, psicologia, ciência, abstrato e concreto, né? Então, isso fica claro, assim, com atividades e estudos que se tem dentro de UX Design, como empatia, escutativa, relações humanas, especificamente, né? A gente tem algo chamado modelo mental, que são padrões de comportamento das pessoas que são estudadas e usadas para a gente construir produtos que atendam esses padrões dos humanos, né, de comportamento, que é a mesma coisa dos vieses cognitivos, né? Por exemplo, a gente tem uma tendência maior a memorizar 7 coisas em sequência. A partir disso já fica difícil memorizar. Por exemplo, 7 telas em seguida, eu memorizo. 8 telas já fica muito difícil. A gente fala que é uma carga cognitiva. É muita informação para pouco tempo, ou para o que o cérebro humano consegue captar, né? Talvez até esse talk aqui tem uma carga cognitiva muito grande, falando de, eventualmente, assuntos que não estão na realidade do dia a dia de trabalho de todos, né? Mas, por exemplo, a gente tem essa questão de pesquisa qualitativa, que é entrevista e tal, e tem muita coisa da ciência exata, que é aquela parte da tecnologia e de produto, especificamente, né? A gente tem a questão do método científico, que é você realmente validar hipóteses de solução através de testes de base de usuários, igual é feito para criar uma vacina, por exemplo. É a mesma metodologia que a gente usa para a gente validar determinada feature em um produto, né? A gente faz pesquisas, analisa quantitativamente, a gente usa estatística, a gente analisa os dados para criar uma solução. E a gente tem algo muito claro dentro de UX, que é a cultura de experimentação. Você testa determinada coisa para ver se ela tem resultado, se ela tem resultado, você melhora aquilo um pouquinho, e isso entra no ciclo de desenvolvimento, tá? Bom, acho que é isso, gente. Eu vou abrir espaço aqui para dúvidas, se vocês tiverem, se tem alguma pergunta para entender um pouco mais do que o designer faz. Deixar um espaço aberto aí, se vocês quiserem, tá? Bom, já é quase 6 horas também, né? Eu vou passar para o último slide ali. A gente criou um glossário de termos relativos a esse mundo de UX, um pouquinho de produto. Então, acho que, respondendo um pouco do que o Cris trouxe, dá para a gente entrar um pouco mais a fundo nesses aspectos. É interessante a gente ver como coisas de uma determinado papel, especialidade da empresa servem para a gente, né? Quanto a gente, dentro do nosso papel, consegue entender, processar e talvez até trazer para o nosso processo algo de outra área, né? Então, acho que é uma oportunidade boa para mostrar as bases do trabalho de design, e o quanto ele está presente no dia a dia, não só na construção de produto, mas
olhar agora de uma outra maneira aquilo que a gente consome, especialmente assim, né? E ver como que a gente produz coisas e quem é importante dentro dessa história, né? Que é, no final, o consumidor, que é quem a gente quer que tenha, que paga as contas, no fim, de qualquer iniciativa de produto, que, por exemplo, é o que a gente tem aqui na 55. Legal, a Amanda está trazendo umas coisas aqui. Eu vou dar uma lida no chat. O Du trouxe alguns links ali de framework interessante do Triple Diamond, que é do Zendesk ali, né, Du? Eu vou compartilhar com vocês, vou reforçar um pouco os conteúdos externos que vocês podem acessar posteriormente, né? Tem o que a Amanda trouxe do 5 Whys ali, né, que a gente estressar mesmo qualquer necessidade do porquê que a gente está fazendo, né? É algo bem próprio de produto, que é priorizar e tal. Então, no geral, acho que é isso. Eu falei bastante. Espero que vocês tenham gostado ali. Eu vou compartilhar posteriormente esse material e a gente vai conversando aí. Pode chamar qualquer um dos nossos designers da casa ali, que estão nessa imagenzinha aí do que é o X-Design aqui, e a gente vai conversar com muita abertura. Beleza, Lixo? Eu tenho uma lista de links assim, de times de design de startups assim, que eu sigo no Medium, e depois vou passar lá, assim, que é bacana ver como outros times de design se constroem as coisas, trabalham e como descobrem as coisas dentro de outras empresas. Né? Acho que também todos eles têm uns artigos maneiros, assim, também, cara.